Oi, bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui então hoje para vermos a lição 43. Deixa eu só ver aqui se essa luminosidade fica um pouco melhor. Isso, assim. A lição 43 do livro Um Curso em Milagres, tá? E então hoje nós vamos ver essa lição. Deus é minha fonte e eu não posso ver a parte dele. Então, hoje nós entramos nesse olhar, né, nessa consciência de que a nossa percepção também é algo divino, né? Bem-vinda, Vi, bem-vinda, Delmar. Vamos começar então a nossa leitura na lição 43. Bom dia, bom dia, bom dia. A percepção não é um atributo de Deus. Seu é o reino do conhecimento, mas ele criou o Espírito Santo como mediador entre a percepção e o conhecimento. Sem esse elo com Deus, a percepção teria substituído o conhecimento para sempre na tua mente. Eu achei essa parte muito forte da nossa lição de hoje. Seu é o reino do conhecimento, mas ele criou o Espírito Santo como mediador entre a percepção e o conhecimento. Sem ele, sem esse elo com Deus, a percepção teria substituído o conhecimento para sempre na tua mente. É muito bonita essa parte, né? Claita, bem-vinda, amiga. Com esse elo, com Deus, a percepção virá a ser tão mudada e purificada que conduzirá ao conhecimento. Essa é a sua função, tal como o Espírito Santo vê. Essa é a sua função, na verdade. Tu não podes ver Deus. Não tem. A percepção não tem nenhuma função em Deus e não existe. Mas na salvação, que é o desfazer daquilo que nunca foi, a percepção tem um propósito poderoso. Eu vou ler novamente, porque é bem profundo o número 2. Tu não podes ver em Deus. Tu não podes ver em Deus. A percepção não tem nenhuma função em Deus e não existe. Mas na salvação, que é o desfazer daquilo que nunca foi, a percepção tem um propósito poderoso. Por isso que a percepção é divina, né? Porque ela é muito importante no desfazer aquilo que nunca foi e que a gente construiu de alguma forma. Bruna, bom dia, bem-vinda. Helena também, bem-vindas. Nossa lição 43 muito poderosa, né? Então, olha só, a percepção não tem nenhuma função em Deus e ela não existe. Mas na salvação, que é o desfazer daquilo que nunca foi, a percepção tem um propósito poderoso. Feita pelo Filho de Deus com um propósito não santo, tem que vir a ser o meio para a restauração da sua santidade.
a sua consciência. Então, feita pelo Filho de Deus com um propósito não santo. A percepção feita pelo Filho de Deus com um propósito não santo tem que vir a ser o meio para a restauração da sua sanidade e da sua consciência. A percepção não tem significado. No entanto, o Espírito Santo lhe dá um significado muito próximo a Deus. A Bruna está dizendo que na live do manual de ontem o texto também falou sobre isso. Ai, que maravilha, Bruna. É incrível, né? A percepção curada vem a ser o meio pela qual o Filho de Deus perdoa ao seu irmão e assim perdoa a si mesmo. Número 3. Tu não podes ver a parte de Deus, porque não podes ser a parte de Deus. Tu não podes ver a parte de Deus, porque não podes ser a parte de Deus. O que quer que faça, está fazendo nele, porque o que quer que penses, pense com a sua mente. Se a visão real é ela, se a visão é real, e ela é real na medida em que compartilha do propósito do Espírito Santo, então não podes ver a parte de Deus. Se a visão é real e ela é real na medida em que compartilha do propósito do Espírito Santo, então não podes ver a parte de Deus. 3 períodos de prática de 5 minutos são requeridas hoje, um ou mais cedo possível. A primeira o mais cedo possível e o outro o mais tarde possível no seu dia. O terceiro pode ser empreendido no momento mais conveniente e oportuno que as circunstâncias do teu estado de prontidão te permitirem. Então, o exercício de hoje propõe 3 práticas de 5 minutos, uma o mais cedo possível, outra o mais tarde possível, e a outra no momento em que o teu trabalho, o teu dia, enfim, te permitir, né? No início desse período de prática, repete a ideia para o dia de hoje para ti mesmo, de olhos abertos. Em seguida, então a primeira parte de olhos abertos. Em seguida, olha à tua volta por um breve período de tempo, aplicando a ideia especificamente àquilo que vês. 4 ou 5 sujeitos para esta fase do período de prática são suficientes. Poderias dizer, por exemplo, Deus é minha fonte. Eu não posso ver esta escrivaninha, a parte dele. Deus é minha fonte. Eu não posso ver aquele retrato, a parte dele. Então, fazer num primeiro momento de olhos fechados, num segundo momento de olhos abertos. Em seguida, repetindo a ideia, né? Deus é minha fonte e eu não posso ver a parte dele, né? A parte de Deus. Quer dizer, não posso ver nada separado dele, né? A Bruna diz: a paz no mundo está na mudança da percepção através do Espírito Santo. É verdade, Bruna, e como o mundo clama por paz, né? Por conta dessa separação enorme, né? É isso aí.
esse é o nosso exercício de hoje, então. Então, primeiro, a gente pode fazer ele em 3 partes. Uma o mais cedo possível, outra o mais tarde possível. A segunda nós fazemos no momento em que o teu dia te permitir. E depois, no início dessa terceira prática, né, a gente repete a ideia para o dia de hoje, com os olhos abertos, e em seguida reconhecendo por um breve período de tempo aquilo que você vê. 4 ou 5 coisas ao teu entorno, sujeitos ao teu entorno, em que você possa utilizar essa frase: Deus é minha fonte. Eu não posso ver, por exemplo, essa mesa, a parte dele. Deus é minha fonte, eu não posso ver essa flor, a parte dele. Deus é minha fonte e eu não posso ver esta cadeira, a parte dele. E aí você faz essa frase no número 5, embora essa parte do período do exercício deva ser realizada relativamente curta, certifica-te que está selecionando indiscriminadamente o sujeito. Claro, Delmar, posso repetir sim. Então, a atividade de hoje propõe o exercício em três momentos. Primeiro momento agora, o mais cedo possível. O segundo momento, o mais tarde possível do teu dia, talvez antes de dormir, enfim. E o terceiro momento, né, esse outro momento seria durante o dia, no período em que você puder, tiver, né, permissão para fazer, enfim. Então, a gente vai fazer a primeira parte com os olhos abertos, né? Deus é minha fonte e eu não posso ver a parte dele, porque hoje o nosso exercício é para reconhecer que Deus é a nossa fonte e que a gente não vê nada separado dele. É para a gente tomar essa consciência. Depois, então, durante esse terceiro período que você vai poder fazer durante o dia, no momento mais oportuno do teu dia, né? Você pode fazer esse período repetindo, então, a frase, né? Deus é a minha fonte, eu não posso ver esta... Aí você vai fazer aleatoriamente, né? Esta escrivaninha, ou o que tiver ao teu entorno, a parte dele. No meu caso aqui, essa mesa, essa flor, que eu vi e fiz o exercício anteriormente, né? E você vai ver 4 ou 5 sujeitos ao teu entorno e você vai repetir essa frase, incluindo, então, esse sujeito aleatoriamente, tendo essa clareza de que você não está controlando a tua mente para que seja aquilo especificamente, né? Aleatoriamente. E aí você faz esse exercício. Ficou claro para você? Ficou claro assim? Delmar, fala aqui para mim. Isso. Embora essa parte, aí aqui no número 5 diz, embora essa parte do exercício deva ser relativamente curta, certifica-te de que está selecionando indiscriminadamente o sujeito, isso, sem o controle, né? Para que essa prática, sem inclusão ou sem exclusão, seja autodirigida, né? Para a segunda fase, que é mais longa, fecha os olhos e repete a ideia de hoje mais uma vez. E então, deixa que quaisquer pensamentos relevantes que te ocorram direcionem algo à ideia, à tua maneira pessoal. Pensamentos tais como:
Então, quando você faz de olhos abertos a primeira parte do exercício de olhos abertos, sem conduzir aquilo que quatro ou cinco sujeitos, ele chama aqui, né? Coisas que estejam ao teu entorno. Quando você for fazer a segunda parte, você pode trazer com os olhos fechados daí coisas da sua mente. Por exemplo, eu vejo através dos olhos do perdão, eu vejo o mundo abençoado, o mundo pode me mostrar a mim mesmo, eu vejo os meus próprios pensamentos que são como os de Deus. São algumas frases que o exercício de hoje traz. E o número 8, qualquer pensamento mais ou menos relacionado à forma direta com a ideia de hoje é adequado. Não é necessário que tenha uma relação óbvia com a ideia, mas não deve estar com oposição a ela. Então, o importante é manter, né, esse olhar assim, de que nada está separado de Deus, que a gente não vê nada. Tudo que a gente vê, né, a gente vê através desse olhar, tá? Número 6, se achares que a tua mente está divagando, se começares a estar ciente de pensamentos que estão claramente em desacordo com a ideia de hoje, ou se você se perceber incapaz de pensar em qualquer coisa, abra os olhos e repita a segunda frase novamente. Não deixes que nenhum pensamento prolongado ocorra. A segunda frase aqui da parte anterior é: eu vejo o mundo abençoado. Eu vejo o mundo abençoado. Então não deixas que nenhum período prolongado ocorra no qual venhas a estar preocupado com pensamentos irrelevantes. Volta à primeira fase do exercício tantas vezes quanto for necessário para prevenir isso. Então fica atento quando você realiza o exercício e, se for necessário, você abre os teus olhos, faz a segunda frase e volta para o exercício. Número 7. Ao aplicar a ideia para o dia de hoje nos períodos mais curtos de prática, a forma pode variar de acordo com a circunstância e situação em que te aches durante o dia. Quando estiveres com outra pessoa, por exemplo, tenta lembrar-te de dizer silenciosamente: Deus é minha fonte e eu não posso te ver a parte dele. Que lindo, né, gente? É a primeira vez que eu fiz esse exercício essa frase aqui foi o que me impactou muito. Deus é minha fonte e eu não posso te ver a parte dele. Quando você estiver diante de alguém, experimenta dizer essa frase silenciosamente para você. Essa forma é aplicável tanto a estranhos quanto àqueles que pensas serem mais próximos de ti. De fato, tenta não fazer absolutamente nenhuma distinção desse tipo. Número 8. A ideia de hoje também deve ser aplicada ao longo do dia a várias situações e eventos que possam ocorrer, particularmente aqueles que pareçam afligir-te de algum modo. Então, a ideia de hoje, ela também pode ser aplicada ao longo do dia em várias situações e eventos coisas que talvez estejam te incomodando, te afligindo, te deixando incomodada, né? Você pode aplicar essa ideia de hoje, esse exercício de hoje. Para este propósito, aplica a ideia dessa forma. Então, se você tiver algo que você sentir que está te afligindo muito, você pode aplicar dessa forma. Deus é minha fonte, eu não posso ver isso
a parte dele. Deus é minha fonte, eu não posso ver isso, a parte dele. E o número 9, se nenhum sujeito em particular se apresentar à tua consciência no momento, meramente repete a ideia na sua forma original. Que é a ideia aqui da frase do começo, Deus é minha fonte, eu não posso ver a parte dele. Hoje, tenta não deixar passar nenhum período de tempo longo sem lembrar-te da ideia do dia, lembrando assim a tua função. Então, esse é o exercício 43, para nos lembrar, né, do quanto Deus é a nossa fonte, o quanto a percepção, ela é, embora ela não tenha nenhuma função divina, a percepção, ela tem um propósito poderoso em nos conectar, né, com Deus nessa fonte. E de várias formas a gente pode aplicar aqui o exercício durante o nosso dia. Lembrando então de aplicar pelo menos 3 vezes. Uma agora, outra bem no fim do dia e outra durante o período que você tiver disponibilidade. Tá bom? Ficou claro aqui, pessoal? Alguma dúvida, alguma pergunta? Se você estiver diante de alguém conhecido ou não, você pode fazer o exercício também, dizendo essa frase, Deus é minha fonte, eu não posso te ver a parte dele. Isso silenciosamente. E se você tiver alguma situação te incomodando muito, te afligindo muito, você pode dizer a frase, Deus é minha fonte e eu não posso ver isso a parte dele. Tá bom? Gratidão enorme por vocês estarem aqui. Helena, perfeito. Obrigada, Virgínia. Obrigada, Claita. Fiquem com Deus. E a gente se vê amanhã, tá bom? Grande beijo. E vamos para a nossa prática.